Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre um negócio até um pouco desconfortável. Alguns ritos, alguns artefatos que a gente sempre aprendeu a respeitar como engenheiros de software. Será que eles estão morrendo? É o caso aí do Spike, da POC, né, com a prova de conceito, as sabatinas arquiteturais. Será que elas podem ter parado de fazer sentido com a era da IA? E para isso estou aqui com a Rafa, minha companheira de bancada. Tô aqui de preto, né, pra celebrar mais uma vez, celebrando a morte de alguma coisa, então estou de preto, Fernandinha também. Também tô de preto aqui pra Aí. celebrar a morte de alguma coisa. Exatamente, esse é o clima desse episódio. Estamos aqui também com o Renan e com o Alan, que, né, são aqui da DTI, que trabalham com IA o tempo todo aqui na empresa. E aí, pessoal? Mas muito prazer, gente. Meu nome é Renan, eu sou Tech Manager aqui na DTI e também sigo na minha pergunta mentalmente, né? As spikes estão finalizando ou estão apenas mudando de lugar? Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês e também vim de preto conforme solicitado, Aí, né. ó. Dress code do Entre Chaves. Então, pessoal, durante os vários anos aí da engenharia de software, a gente construiu o nosso processo de desenvolvimento baseado em uma premissa, que basicamente é: construir é caro e demorado. E para isso, com isso, né, a gente acabou construindo e criando diversos rituais, diversas práticas e boas práticas no entorno da construção para evitar que a gente construísse as coisas erradas, né, para a gente conseguir verificar se aquilo ali de fato era viável ou, de alguma forma, investigar alguma incerteza que estava ali pairando sobre a nossa construção. Então, a gente abriu um card lá de Spike para investigar uma incerteza, como eu falei, né, a gente montava uma POC, né, uma prova de conceito, para verificar se aquilo ali era viável tecnicamente, né, a gente fazia uma sabatina de engenharia, um design doc, para encontrar a melhor abordagem técnica antes de codificar. Mas é tudo por causa disso que eu falei, porque era muito arriscado, né, eu codificar um negócio errado, né, e perdurar aquele meu produto em cima de uma fundação ou de uma decisão técnica que foi tomada incorretamente. Antes também o conhecimento ele era um gargalo, eu acho que a gente esbarrava em muitas stacks diferentes para então exigiam pessoas às vezes muito experientes ou especialistas para fazer determinadas spikes, né. E hoje o conhecimento com IA deixou de ser isso, né. Cara, legal você ter falado isso, porque hoje eu não escuto tanto mais o termo fragilidade técnica. Sim. Parei de ouvir por um tempo. E até a própria sabatina arquitetural, né, que o Martin Fowler define lá como que são as decisões que são, importantes e difíceis de ser mudadas no futuro, né, mas será que hoje é difícil de se ser mudado? Exatamente. E aí, assim, para entrar nessa nossa discussão, eu até, né, vi um vídeo que a gente até chegou a conversar sobre ele, a mencionar ele na live que a gente fez sobre o Cloud Code, da Fiona Fang, que é uma das líderes lá, né, da Anthropic, que ela basicamente lidera engenharia e produto no Cloud Code e no Cowork na Anthropic, mas ela também já passou 11 anos na Microsoft, construindo Visual Studio, TypeScript, passou pela Meta, construiu o Facebook Marketplace lá do zero, enfim, é uma pessoa com bastante bagagem técnica e ela fez um vídeo na última conferência do Cloud defendendo justamente o seguinte, né, que é isso: construir ficou barato, debater é caro. Se eu prototipo numa tarde, né, e o protótipo já nasce perto da produção, como é que é isso, né? Por que eu preciso então ficar debatendo tanto, discutindo tanto algo, estudando tanto algo, verificando tanto uma viabilidade, se às vezes construir é mais rápido do que ficar debatendo? Ela resume uma frase também que eu acho bem legal, que ela fala que, o gargalo ele mudou de código, de codificar, para tudo que gira em torno do código, né. E uma coisa que eu achei interessante é que ela comenta que isso já aconteceu no passado, né, ela até dá um exemplo que no início dos anos 2000, que ela trabalhava na Microsoft e lá o gargalo deles era build e integração de código, então tinha uma série de limites relacionado a PR simultâneos, e aí depois o gargalo passou a ser a construção de código, e agora não é mais a construção de código, porque as ferramentas agênticas tiraram esse gargalo. Hoje a gente praticamente não investiga mais tecnologia, né, igual era antigamente nas spikes, hoje a gente está investigando valor, né, o que É, as o sim. que as
as soluções entregam pra gente, né? O que o usuário realmente quer. Antigamente tinham vários spies que a gente fazia que era basicamente para poder fazer leitura de documentação, né? Quantas vezes eu já não escrevi um card citando trechos da documentação que eu havia lido para poder instruir ali algum desenvolvedor a efetuar aquela tarefa, a seguir com algo mais específico, né? E a gente não gastar tanto tempo no momento de desenvolvimento. Então, assim, no final das contas, acho que a tese aqui do nosso episódio é essa, né, assim, será que realmente não existe essas coisas que a gente continua fazendo só pelo status quo, né, e não por realmente elas são úteis ainda? A gente já se acostumou É, com muitas coisas, né, e tem com muitas coisas que as certeza, né. pessoas associam, diretamente ao agilismo, mas que na verdade são coisas que foram construídas, pensando no agilismo, mas que não necessariamente são o core, né, do agilismo. Exato. Então, pra gente entrar agora entrar um pouquinho mais até na experiência de vocês, que eu acho que é legal, né, de vocês contarem até o que vocês estão vendo na prática mesmo desses temas, eu queria só contar um casozinho que ela mesma mencionou nesse vídeo sobre, a decisão arquitetural, né, a sabatina arquitetural, que eu acho que tem tudo a ver com a Spike, que também tem a ver com a POC, né, enfim, com tudo isso que a gente precisa fazer para evitar o gasto, né, o custo de desenvolver. Que basicamente ela contou assim, ela tinha que tomar uma decisão lá relacionada ao cloud code, né, tinha que tomar uma decisão arquitetural. E aí, o primeiro ímpeto dela foi: "Pô, eu vou então vamos aqui fazer uma reunião, vamos discutir os cenários, vamos fazer os prós e contras, sei lá, né, as matrizes de esforço-valor, vamos aqui fazer umas coisas, e aí a gente vai decidir tecnicamente para onde a gente vai". Depois disso que ela pensou nisso aí, ela falou assim: "Cara, mas será que eu preciso fazer isso mesmo? Será que eu preciso gastar um tempo debatendo isso com você? Ou será que eu posso desenvolver as 3 coisas que eu quero aqui, e aí a gente vai e revisa o PR e verifica qual que a gente quer manter?". E foi isso que eles fizeram. No final das contas, assim, né, aí eu quero abrir a palavra para vocês, porque eu acho que tem coisas positivas, mas também talvez não tão replicáveis nessa história dela. Mas no final das contas o conceito era esse: "Pô, eu não preciso mais ficar debatendo, eu vou lá, vou abrir os 3 PRs e no final das contas eu reviso o código", e não uma possibilidade de abordagem. Né, e é isso por isso que veio esse tema, né. Então será que é o fim da Spike? Então será que é o fim da POC? Será que é o fim da sabatina? Mas eu tenho visto alguns cenários aqui que, ao mesmo tempo que construir ficou muito mais rápido e talvez mais barato, isso acabou gerando muito mais opções para a gente também. Então, o que eu tenho vivenciado, por exemplo, às vezes a gente precisa implementar um certo tipo de ferramenta. Eu vivi isso com observabilidade de LLM recentemente. E o fato de escolher qual ferramenta a gente vai usar está cada vez mais difícil, porque todo dia a gente tem uma ferramenta nova. E as diferenças entre essas ferramentas, às vezes, elas são mínimas. Então eu vejo que o Spike ainda faz muito sentido nesses pontos, onde a gente precisa ali, analisar o nosso contexto, analisar o que que a gente tem dentro da nossa infraestrutura, o que que realmente vai atender às nossas necessidades. E acho que não dá para simplesmente a gente ver ali que tem 19 ferramentas e construir o que a gente precisa nas 19 ferramentas para depois tomar uma decisão, né. Acho que um mínimo ali de avaliação a gente precisa fazer nesses casos. Imagino que ia ser uma loucura mesmo, concordo que nesse caso aí, difícil de pensar que a gente não precisaria fazer um estudo de viabilidade antes, né. E aí voltando naquela fala do Martin Fowler, né, que ele fala sobre decisões que são difíceis de ser mudada, pensando no que você falou, eu ainda acho que essa frase é válida, mas eu acho que a régua subiu um pouco, então, as decisões que são difíceis de ser mudadas no futuro, elas agora têm que ser muito, muito, muito difíceis mesmo, e tem casos como esses que você falou, que se você escolhe uma ferramenta X, Y, Z, a mudança que vai ter, né, na integração vai impactar na sua arquitetura inteira, então Tem um ponto interessante também que traz nessa questão do Alan, que ficou mais complexo também definir qual ferramenta. Hoje a gente tem muito também mais clareza de avaliar todos esses cenários, né. Talvez ali a gente ainda não precise ir para as 19 instâncias ali, né, relacionadas à observabilidade, mas a gente consegue os arquitetos conseguem repensar ali indicadores e verificar dessas 19 ferramentas quais serão os possíveis impactos dela. E talvez daí decidir, sabe? É muito esse meu pensamento, até na questão de a Spike, né? A tradicional, que era sempre durante, às vezes, alguma sprint,
ela se torna até alguma coisa muito, muito antes da própria sprint começar, sabe? Entendi. Você diz assim, né, que ficou muito mais fácil de eu analisar riscos, né, porque com a IA eu consigo fazer um benchmark muito mais aprofundado que antes, nesse caso ainda da ferramenta de observabilidade, por exemplo. Eu consigo, sei lá, né, fazer igual eu falei, um benchmark muito mais aprofundado, encontrar feedbacks da comunidade muito mais facilmente, né, e fazer de fato como se fosse, né, um business case técnico, né, um technical case, sei lá, que eu consigo defender muito melhor uma abordagem ou outra, né, então concordo com você. Se antes a gente tinha 2 ou 3 ferramentas, né, e agora a gente tem 19, talvez analisar as 19 nos tempos atuais é mais rápido do que as 2 ou 3 antigamente. Esse exemplo que você deu, Alan, eu acho que ainda é, como a Rafa falou, uma decisão muito difícil de ser mudada e que, né, a viabilidade realmente ela ainda talvez saia mais barata, né. Mas eu realmente acho que tem uma classe de decisões que a gente precisava de sabatinas ou de fazer spikes, de estudo sobre, que eu acho que essas aí ficaram realmente mais fáceis. E algumas realmente parece que faz sentido você criar uns PR lá e ver qual que ficou melhor implementado, ou qual que ficou menos complexo, ou, né, qual que pareceu que para mais de pé. Assim, eu fico com a sensação de que dá para implementar isso que ela tá falando. Eu ia comentar, Fernandinha, que eu acho que um caso claro que vem muito na minha cabeça eram relacionados aos testes AB, né? Que a gente, sei lá, visualmente testava a solução A, sei lá, com um botão da cor azul e um botão da cor vermelha. Hoje a gente consegue testar ou fazer o teste A alfabeto, né? A a Z. Fazer todos os testes e essa implementação muito rápido. E falhou, seguimos, né? Seguimos com o que deu certo. Eu acho que talvez esse também, nessas partes visuais, sejam uns casos de uso que façam muito sentido, sabe, que a gente ganhe muita velocidade. Aí é justamente isso, né, como se eu não precisasse quase que escolher as features que eu realmente vou priorizar, né, como se eu pudesse desenvolver 3 realmente, né, colocar em produção, fazer testes AB muito melhores, que antes, assim, né, por mais que teste AB sempre foi uma boa prática de desenvolvimento de software, talvez era uma coisa meio cara também, porque você vai desenvolver coisas que no final uma delas Você vai provavelmente você descartar. vai descartar, né. E aí um dos pontos que eu acho que tornava tão importante o Spike antes era justamente esse medo de descartar o código, porque vai ser horas ali de trabalho que vai ser em vão, né, praticamente. E muitas vezes o código que é proveniente de uma POC, de um Spike, ele não é um código pronto para produção e muitas vezes ele precisa de ter ele precisa ser refatorado ou às vezes até refeito do zero para poder ser produtizado. Então e hoje a gente não tem mais esse medo, a gente consegue pegar um protótipo e facilmente implementar, observabilidade, né, implementar uma API RESTful, sei lá. Eu fiz um teste também aqui em um dos repositórios de um dos clientes que a gente trabalha. Eu pedi para IA, né, coloquei no aproveitei o Fable antes dele ser bloqueado ali, né, e Acho que voltou já, Voltou, não? voltou, Voltou. voltou. já voltou, voltou, mas não voltou, né. Mas eu pedi para ele construir o MCP inteiro da ferramenta, entendeu? Com análise FinOps inteira da fe da do portal, era de um portal, né, que a gente trabalha aqui, e ele construiu o MCP, então eu conseguia controlar todo o fluxo lá das documentações através de comandos aqui com a IA, entendeu? Coisas que antes eu tinha que, poxa, entrar lá num console da AWS, fazer uma verificação de um log, reprocessar uma determinada fila através de comandos, e isso, sei lá, em 30 minutos. Com certeza, né, fiz essa spike, validei que era possível e com o mesmo esforço de construir, eu descartei, porque o cliente não topou seguir por esse caminho, né, não fazia sentido. Então foi uma prática de um desapego enorme. É legal, porque eu acho que é justamente isso, assim, que a gente daqui pra frente precisa praticar mais, né, o desapego dos códigos produzidos mesmo. Porque é isso, pra mim é esse paradigma, se construir começa a ser mais barato, eu realmente posso descartar meu código também com menos apego, né. Eu lembro que quando eu desenvolvia, há 400 anos Seu atrás, filho. era um filho, exatamente, seu código era seu filho, né, seu código era assim, cara, você pensava assim, toda vez que chegava uma melhoria no seu código, você pensava assim: "Poxa, estou mudando", ou se alguém falasse assim: "Não, esse módulo aqui construído não está sendo utilizado, vamos jogar fora". Aí era praticamente assim, a morte do código.
você ficava triste mesmo, né. Eu já fiquei triste por códigos meus serem jogados fora, né. Então acho que esse é um grande desapego que a gente tem que praticar mesmo, atualmente. É engraçado que eu parei de sentir esse desapego justamente porque quando eu olho para um código, foi gerado por IA, assim, você cria um distanciamento, É, eu talvez acho, porque né. você talvez aí é um outro negócio, até tem no relatório do Dora que fala um pouco isso, sobre a propriedade do código gerado por IA. Se você, como desenvolvedora, né, reconhece ele como um código seu ou não, né, assim, é bem curioso, eu acho curioso. Eu Porque você eu tem um novo papel ali, né, que é supervisionar e validar, então mas ao mesmo tempo a responsabilidade do código é sua, então será que ele realmente não é seu? Deveria ser, né. Mas o próprio Dora estuda isso, o quanto os desenvolvedores atualmente reconhecem o código gerado por IA como seu mesmo ou não. E aí, enfim, né, tem vários, a gente até já falou sobre isso num outro episódio, mas isso é muito interessante de analisar. Na minha época mesmo de desenvolvimento, eu acho que era até menos comum, tá, assim, terem spikes igual até há pouco tempo atrás. Mas eu acredito muito que muitos times usavam a Spike até então, né, para fazer estudos, até como o Alan mesmo mencionou, né, mas basicamente para entender se aquilo ali era estimável, né, ou como seria o caminho técnico para fazer, né. Mas era muito mais um estudo ou algo que eu poderia até construir alguma coisinha, mas sempre descartável, né. Acho que essa era o conceito de Spike e como ele era usado, certo? é sempre num lugar separado ou então numa branch que poderia morrer. É, exatamente. Vocês ainda acham que nos times que vocês têm contato aí, né, que vocês fazem parte, ainda se usa Spike? Nesse nível mais simples, eu acredito que não, viu? Porque é muito do que a gente comentou a respeito da fragilidade técnica, né? Às vezes a gente Uhum. sabe que eu sei que isso funciona, mas como funciona? É isso que a gente tenta investigar na Spike. E hoje, quando a gente sabe que isso funciona, mas ainda não sabe como, a gente vai descobrir no momento que for implementar, vai dar tudo certo. É, exatamente, né, parece que a parte é como se ela passasse para o momento do refinamento técnico que você já faz logo antes de implementar, né. É, assim, com a IA, óbvio, né, assim, você já vai fazer, já vai entender como se implementa, junto com a IA, na hora de implementar, você não precisa dessa etapa anterior de estudo ou de leitura de documentação, como você falou, né, ou enfim. Fazendo uma curiosidade, como eu atuo num laboratório de pesquisa, que é o WPP Research, o que eu mais faço é Spike, então não vai mudar pra gente. A questão aqui do laboratório é que quando surge uma ferramenta nova na área de IA, na área de machine learning, a gente tem que testar no nosso core business, né, que é o marketing, e muitas vezes isso vai ser descartado, porque a gente pode testar N coisas, e isso não necessariamente vai virar um produto, porque é um laboratório de pesquisa, então tem diferentes outros propósitos, né, para como virar um paper, virar um artigo científico, ou então um protótipo mesmo. Então não necessariamente vamos construir produtos, mas, o Spike continua existindo, com essa ideia, né, de testar coisas novas, principalmente nessa era da IA que o tempo todo a gente está sendo bombardeado com novos paradigmas, novas arquiteturas de modelos, então Isso aí que a Rafa tá comentando, ô Fernandinha, eu acho que eu trago muito, porque tá muito inerente ao ambiente, né, quando eu digo ambiente, talvez o ecossistema ali onde a gente esteja atuando. Eu acho que dentro dos times aqui, né, onde eu atuo, a gente precisa de um pouco de uma mudança de mentalidade, para perceber que agora a gente pode aplicar muito mais spikes, fazer muito mais descobertas e tudo mais. Porque existe uma stack aqui, um ambiente muito maduro em relação ao desenvolvimento, onde o pessoal está seguindo o padrãozinho, né. Então não tá fugindo muito do contexto ali de existir uma necessidade de uma spike, porque a própria empresa já tem uma stack definida, tem muitos exemplos, tem muitos casos de uso, né. Então acho que essa questão do ambiente aí, igual a Rafa citou sobre trabalhar dentro do praticamente pesquisa e desenvolvimento, né, a gente precisa trazer para todas as pessoas, né, para ter essa mudança de mentalidade. Eu acho muito legal esse negócio da mudança da mentalidade em si. Até naquele exemplo que eu falei, né, que a Fiona falou sobre o PR, que era melhor abrir 3 PRs do que ficar discutindo no quadro. Esse tipo de mudança de mentalidade, eu acho que é um negócio muito complexo também de fazer, né, assim, é uma mudança de comportamento dos desenvolvedores. Assim como o tamanho das histórias mudou completamente, né, agora eu não preciso mais quebrar minha feature em 10 tasks, histórias, porque eu consigo às vezes mandar a feature inteira para IA desenvolver.
e é uma mudança de mentalidade de como eu faço isso, esse tipo de coisa também é uma mudança, que é tipo assim, cara, eu não preciso também ficar debatendo tanto mais, quando de verdade eu posso construir simplesmente e jogar fora se der errado. Então eu acho muito interessante também analisar essa ótica da mudança de comportamento, né, do time. E eu imagino que vocês aí, né, imagino o Alan que tá até mais na ponta, né, Renan, que você, no sentido do técnico da coisa, que eu acho que ainda deve se deparar constantemente com decisões técnicas que às vezes a gente ainda vai para o quadro, né, para discutir. Sobre esse ponto, eu acredito que a mudança de mentalidade ela tá acontecendo ainda na quebra, tá, Fernandinha? Então, É, exato, né, assim, que já é uma mudança de mentalidade super difícil, né. com certeza, você citou a questão de mini tasks, né? A gente tem 10 tasks ali dentro de uma tarefa, mas a gente tá chegando em pontos que às vezes não tá fazendo sentido nem quebrar uma task de front-end e back-end mais, a gente já constrói Uhum. tudo de uma vez. Então, acredito que esse tipo de debate, esse tipo de acontecimento, ele vai prolongar por mais algum tempo, né, até que a gente consiga ter esse entendimento novo, a equipe tá mais alinhada, então ainda acontece. É, eu acredito que sim, né, porque como eu falei, a mudança do comportamento é uma das coisas mais difíceis mesmo, assim, né, de acontecer. Até porque, né, como eu falei no início, a gente sempre viu isso como uma boa prática, né, assim, e é difícil desconstruir um paradigma que é muito consolidado também. Mas ao mesmo tempo, eu vou colocar um contraponto aqui que eu acho que é muito importante também, de falar, né, em relação a tudo isso que a Fiona defende, né, nesse vídeo do Anthropic, que óbvio, primeiro, ela está num ambiente do cloud, né, do cloud code, do cloud, que com certeza conta com engenheiros bem sêniores, um time que o produto nasceu na era da IA, ele é construído por IA o tempo todo, então ele já nasceu com boas práticas que a IA sabe bem construir. Então acho que isso é uma ressalva importante da gente falar, que isso não é verdade para muitos times que estão rodando em códigos legados, né, e já são códigos mais difíceis. E uma outra ressalva que eu tenho que falar aqui também, que eu acho que é um contraponto importante, que é muito benéfico para ela, como membro da Anthropic, defender um ponto de vista como esse, né, afinal, eles ganham dinheiro com o código produzido, né, então assim, isso é bem importante da gente também posicionar, né, essa opinião dela. Claro que ela tem um interesse financeiro, né, na comunidade passar a achar isso como verdade, né. E assim, um fator que a gente trouxe no episódio do Dora, então para quem não ouviu esse episódio ainda, corre lá que tá bem legal. A gente comenta muito sobre a necessidade das organizações de provarem o valor que elas estão despendendo, né, com o uso de IA. Eu acho que é importante falar que existe que precisa ter um balanço entre quantas versões diferentes da mesma ferramenta, do mesmo protótipo eu vou desenvolver, porque isso tudo vai gerar um custo, né, e a gente não sabe quando que essas ferramentas vão ficar mais caras e se a conta vai fechar no final. Justamente, né, e claro, para a própria Anthropic que treina os próprios modelos e que ela mesma, né, controla o custo daquilo, talvez não seja um problema tão grande de custo eu abrir 3 PRs para tudo que eu penso. Não deve ter ninguém na Anthropic, né, Fernandinha, falando assim: "Meus tokens acabaram, você libera". É, exatamente. Talvez as spikes agora, que durem mais tempo, talvez sejam na investigação do valor gerado das coisas, né. E na questão da gente evitar desperdício. Então talvez o risco, ele tenha saído da parte técnica e migrado para a parte de negócio. Foi igual a Rafa citou, existe descarte, pode haver desperdício ali, desperdício de dinheiro, né, no final das contas, né. Então no final das contas, não é que a Spike morreu, né, é que ela mudou de forma, né, ela mudou de complexidade talvez, né, uma coisa que era um estudo muito simples, pouco aprofundado, pô, isso aí realmente não precisa mais de Spike, né, uma POC muito simples, pô, não precisa mais de POC de fato. O que mudou, na verdade, é quando fazer o spike, né. Exatamente, quando fazer o Spike, quando fazer a POC, justamente porque agora complexidades diferentes demandam spikes e POCs, talvez complexidades maiores, né, que foi até o que você falou no início, sobre essas demandas que são realmente muito complexas e que são realmente muito difíceis de alterar no Agora eu pedi para o futuro, Martin né. Fowler mudar no É. livro dele, assim, colocar assim: "Decisões difíceis de ser mudadas para decisões dificílimas de De serem serem mudadas". mudados, exatamente. Mas no fundo, para que sempre, né, essas coisas surgiram, né, para que essas coisas eram feitas? Justamente como eu falei no início,
para reduzir a incerteza, né, para a gente realmente construir o que a gente queria, né, e de fato para a gente estimar antes da gente se comprometer. Isso também eu acho que é um dos objetivos também, a gente saber tirar a incerteza para conseguir estimar o nosso próximo passo, né, porque afinal eu preciso estimar para dar alguma visibilidade para quem eu vou construir. Eu acho que essa parte da estimativa pode até virar outro episódio, né, Vai, em com relação a certeza. é o fim da estimativa ou não, porque realmente tá difícil demais de estimar, não é? Vai ter o episódio e eu estarei de preto. Fernandinha, só um comentário sobre isso. Eu tô com dificuldade de estimar aqui até Spike Pock aqui, qualquer coisa. Semana passada, quinta-feira, uma pessoa aqui, meu, né, o Samuel, nosso querido Samuel, me mandou mensagem: Renan, preciso de uma coisa assim, assim, assado. Pra quanto tempo? Eu falei: pera aí, Samuel, tô chegando aqui no hotel, amanhã quando eu chegar na DTI eu vejo pra você. Quando eu fui olhar, já tava pronta a POC. É, né, no final das contas, né, só dando um spoiler de alguma das minhas opiniões aí sobre estimativa, é como a complexidade do software meio que fez um flat, né, assim, é difícil falar que uma coisa é 3 vezes mais difícil que outra, já que a IA que executa, as coisas talvez vão ser muito mais medidas em itens entregues do que em pontos. Não sei, é uma próxima boa discussão que a gente vai ter aqui no Entre Chaves, não é? Fiquem ligados. É isso aí. E com isso, então, pessoal, a gente termina esse episódio. Deem as suas opiniões para nós. Você acha que realmente é o fim do Spike? É o fim da POC? Da sabatina de arquitetura? Ou não? Você não acredita em nada disso? Você acha que é Hype. um puro hype da Anthropic, uma pura loucura que estamos conversando? Dê sua opinião. A gente vai adorar conversar com vocês. E no mais, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Até o próximo velório. Nossa Senhora.